decorar, quer te levar a fazer coisas que não prestam, esse é crente. Agora, se você, meu irmão, brinca mesmo e realmente não liga para a palavra de Deus, você não é crente. O verdadeiro crente, irmão, ele vai chegar no céu sem um pé, sem um braço, um olho cego, sem uma perna, porque a Bíblia diz: aquilo que te faz tropeçar, corta e lança fora. Nós vamos chegar mutilado no céu, porque é um atributo do crente, ou seja, ele lança a mão das armas para guerrear. Então, irmãos, a principal astúcia de Satanás é atormentar aqueles que começaram a abandonar o seu domínio. Irmãos, o pecado que nos colocava no inferno era o pecado de Adão e Eva. Satanás, ele é tão audacioso, irmãos, que quando Deus diz que é morte, quando Deus diz que o pecado gera morte, Satanás, ele é audacioso em declarar que é mentira, que ele declara o quê? Vida. Quando Deus diz que o caminho é de morte, Satanás é audacioso e diz que o caminho é de vida. Quando Deus diz que o caminho é de amor e de misericórdia, Satanás é audacioso em dizer que este caminho não é de amor e de misericórdia. Vamos voltar para Gênesis, quando ele estava ali visitando Adão e Eva. Vamos começar no céu, né? Vamos começar no céu. Irmãos, o céu, local de paz e harmonia. Vamos supor que o céu, neste momento, tenha 300 milhões de anjos, já contando principados e potestados, que são hierarquias. 300 milhões de anjos, irmãos. Os anjos, como nós, eles são mais perfeitos do que nós? Sim ou não? Sim. Irmãos, eles eram perfeitos, não havia pecado neles. E quem foi que induziu eles ao erro? O próprio Lúcifer, o próprio Satanás, irmãos. Veja só as investidas satânicas. Ele conseguiu fazer o que? Dessa parte dos céus se voltasse contra Deus. Se são 300 milhões de anjos, quanto é que é a terça parte de 300 milhões? 100 milhões. É um exemplo que eu estou dando, tá? Existe mais anjos do que isso. Ele conseguiu, irmãos, arregimentar para o seu exército do mal 100 milhões de anjos. 100 milhões de anjos. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Vindo dando uma volta aqui na terra, ele encontrou Adão e Eva. Quem é que via na virada do sol? Quem é que via Deus face a face? Adão e Eva tinham de contato íntimo porque eles eram puros. E o que foi que aconteceu? Satanás chegou a Eva e disse: olha, mas Satanás, mas serpente, Deus disse que se eu comer, certamente eu vou o quê? Vou morrer. Olha só, onde Deus declara a morte, Satanás, ele pega, destoa, transforma aquilo em meia verdade, que não é verdade, ele é o pai da mentira. João 8,4,4, porque vós pertenceis ao vosso diabo e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o início, e não há verdade, e não se firmou na verdade, pois é o pai da mentira, pois é mentiroso e é o pai da mentira. João 8,4,4. Pode ler lá, versículo que eu decorei rapidinho. Tiago 4,7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que foi que aconteceu com Eva? Mas Deus disse que se eu comer, eu vou morrer, serpente. E a serpente tão linda, né? Até batendo as suas asas. Tem uma música, eu vou fugir um pouco da mensagem, que fala: eu sou uma serpente e aquele lá tirou as minhas asas. Olha a mensagem subliminar, né? E realmente a serpente é rasteira até hoje. Então o que foi que Satanás fez? A serpente fez. Ele disse: olha, mas se tu provares do fruto, tu vai ser igual a Deus. Satanás, ele falou a verdade ou ele falou a mentira? Mentira. Olha, como? Meia verdade. Meia verdade, eu concordo. Porque realmente, a partir do momento que aquele fruto fosse tocado, né, eles teriam conhecimento do bem e do mal, né, o mesmo conhecimento que Deus tem. Meia verdade, como o Diego falou, e é verdade, é por essa meia verdade, pela meia verdade de eu transformar uma pedra em pão, não é pecado. Jesus poderia ter transformado. Não é pecado transformar a pedra em pão para saciar a fome. Não é pecado. O problema é ser controlado, ser induzido por Satanás a fazer aquilo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Este que é o jogo daquele momento. Então o que aconteceu? Pela meia verdade, Eva acreditou que ela seria conhecedora do bem e do mal. E na verdade não era. Na verdade era. Mas qual era o fruto disso mesmo? Era a morte.
gerou a morte. E nós vamos andando mais lá para frente, irmãos, nós vamos vendo sobre Caifás e Anás, esqueci o nome deles. Eles eram grandes homens, eloquentes, irmãos, sabedores da palavra, eles eram os caras mesmo, sabe? Eles eram top de linha daquele tempo, eles eram o guia do povo, sabia a Bíblia de cor salteado, eles eram os espirituais, entre aspas. E Jesus disse o que para eles? Vós têm como pai o diabo, né? Vós têm como pai o diabo. Veja só, irmãos. É por isso que Jesus disse: naquele dia muitos expulsaram em meu nome, naquele dia muitos falaram em meu nome. Então é muito sério isso, porque nós não sabemos, né, quem vai subir, mas Deus conhece os seus. Então veja só, quem estava ao lado dele era Satanás. Eles só tinham o quê? Título de doutores, mas por dentro não sepulcro o quê? Caiados. Vamos mais lá na frente, Pedro, irmãos. Satanás usou o quê? A boca de Pedro. O que foi que ele disse para Jesus? Não morrerás. Senhor Jesus, tu não morrerás. Jesus se virou para ele e disse: arreda-te, Satanás. Veja só. Agora, Satanás ele não usa a boca, ele vai usar o coração. Judas era o quê? Um dos 12. Participou da ceia? Viu os milagres de Jesus? Caminhava com Jesus? Viu tudo. Um crente 100%. Mas a Bíblia diz que Satanás tomou posse do corpo dele. Ele diz assim: aquilo que tu vai fazer, faz-o agora. E o que foi que aconteceu? Judas traiu Jesus. Para você ver, irmãos, a sutileza da tentação. Para você ver como o diabo realmente trabalha, nos conduz, nos provoca a um juízo falso contra o nosso Deus, de que Deus nos abandonou, de que Deus não se importa com nós, de que Deus não está nem aí para o nosso futuro, de que Deus não está nem aí para a nossa cronologia aqui na terra. Isso é mentira, irmãos. E aí, sabe onde ele pega mais a gente? Quando a gente cai, né? E quando a gente cai é que ele dá aquele riso de zombaria. Olha aí, caiu. Aí você começa a se indagar: será que realmente eu sou filho de Deus? Então, irmãos, quando nós realmente começarmos a abandonar o seu domínio e declarar a inimizade contra a iniquidade, é que Satanás vai começar a te aperrear, vai começar a me aperrear. Enquanto nós vivemos como ímpios, a vida é 100% normal, mas quando a gente começa a abandonar o domínio dele, e é uma luta para sair, porque a nossa carne, irmãos, ela aflora, a nossa carne ela é violenta. O objetivo dele, irmãos, é colocar em nossas consciências divergências para com o nosso Deus, para que nós não venhamos descansar nas suas promessas. Quando ele diz assim, que nós vamos viver da palavra da sua boca, é que nós vamos viver o quê? Da promessa, de tudo aquilo que a palavra do Senhor assim fala. E Jesus, continuando na sua resposta, ele diz aqui, que Satanás ele inventa, irmãos, vários argumentos. Quais são os argumentos, irmãos, que realmente têm pousado sobre o nosso coração? Você já, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, não tem um momento que você a mente começa a maquinar, né? Começa a pensar. Às vezes aquilo aí não é nem você, são setas meio demoníacas. É Satanás tentando o quê? Dialogar com a gente. Então, meus amados irmãos, o que realmente ele tentou aqui é levar Cristo à desesperança. Então, quantos de nós não vamos ser tentados de uma maneira realmente a nos levar a crer que Deus não está conosco? Ele diz lá, deu a oração modelo do Pai Nosso, né? Ele diz lá, livra-nos do quê? Da tentação. Porque a tentação, se Jesus falou isso, não, porque a tentação é um fato. A tentação, ela realmente existe. E essa tentação, ela está distribuída em todo tipo de desobediência. O que irritou Satanás naquele momento, irmãos, foi a obediência de Cristo. Foi isso. E a nossa obediência realmente começa a irritar Satanás quando a gente começa realmente a obedecer. Mas eu quero dizer aos irmãos como Paulo, vai ter dias de vitória, mas também vai ter dias de derrota. Tá, irmãos? Então, nós não devemos recusar, irmãos, as armas que Jesus utilizou.
Olha só, vamos ler o contexto para nós finalizarmos? Ele diz aqui, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus. Irmãos, olha o detalhe. Tem um detalhezinho aqui que eu acho interessante, que é a legalidade. Está escrito. Está escrito. Quando nós somos tentados, temos que fazer o uso de quê? Da palavra. Como é que se faz? Pois está escrito. Porque ele precisa saber de onde vem a palavra. Toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. E olha como Jesus ele embasa, irmãos. Olha como ele legaliza. Olha, Satanás, está escrito. Porque já pensou se eu falasse assim? Respondeu Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo vai dizer: onde está isso? Onde está isso? Jesus ele realmente embasa, né? Olha, Satanás, está escrito, Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se os irmãos prestarem atenção, no versículo 4 ele diz, ele legaliza: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja só, irmão, o que foi que aconteceu? O diabo ele replicou? Não, ele viu que realmente não colou essa, ele fez outra invertida. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Pois o quê? Quem falou está escrito? Quem? Tem certeza? Tiago, irmãos, veja como ele realmente conhece a Bíblia, né? Jesus fala, está escrito, ele diz, pois também está escrito. Olha como ele é audacioso. É quando você vai argumentar com uma pessoa, que ela cria os argumentos dela, e você, em cima dos argumentos, tenta enrolar ela. É isso que Satanás está tentando fazer, está tentando enrolar Jesus, em cima daquilo que está escrito. Pois também está escrito, Jesus, que se tu és o Filho de Deus, e se lançar daqui abaixo, a seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma coisa. Agora olha só a tréplica, né? Tem a réplica e tem a tréplica. No versículo 7, respondeu-lhe Jesus. Olha lá, o que significa também? Também, oração subordinada, coordenada aditiva. Jesus está adicionando. Então vai. Também está escrito. O que está escrito? Não tentarás o Filho do Deus. Veja só, Jesus começa com a legalidade para realmente tentar inibir Satanás. Satanás, mais esperto ainda, ele usa a legalidade, pois está escrito. Jesus vai lá na tréplica e também diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Irmãos, o desfecho dessa história está no versículo 11. O que aconteceu? Então o diabo deixou. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Quem tem cafeteira elétrica em casa aí? Eu tenho, né? Tem, né? Pois é, você começa a ouvir ela instalar, né? Se ela ficar 1 hora lá, ela fica instalando. O que é aquilo, irmão? Resistor, né? Resistor, você pode deixar que ela fica lá 1 dia, 2 dias, eu acho no máximo. Mas vai chegar um momento que ela não vai mais resistir e vai o quê? Pegar fogo. Quando Deus fala assim, resistir, irmãos, é porque nós temos que ser um resistor mesmo daquele tipo elétrico. Resistir mesmo, ou seja, é fazer oposição. Jesus aqui fez oposição, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Quando a gente faz essa oposição, imediatamente, irmão, Satanás sai. Mas Marcelo, não tem sido fácil. Na verdade, o pecado é tão gostoso